O vegetal escolhe um lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Então, as plantas que a gente vê aqui, que como a gente disse em outro vídeo, não chega a 10% das espécies que existiram aqui, porque isso aqui é um terreno de cerrado nordestino, que é o principal cerrado do Brasil, e cerrado significa densidade de plantas por área. Então aqui nós tínhamos, na vegetação nativa, até três elementos vegetais a nível de árvore ou arbustos por metro quadrado. E agora a gente vê aqui, só tem predominantemente a jurema. Vamos dizer que tem uma jurema por metro quadrado aqui. E essa jurema aqui, ela surgiu ou da raiz da árvore que foi arrancada. A jurema foi arrancada aqui durante dezenas de anos para servir de campo de pastagem ou de lavoura. E aí ela surgiu ou da raiz ou a semente conseguiu se reproduzir, mas é mais, a gente vê que é mais um tronco que foi cortado e brotou ramos e folhas. A gente vê que o cacto, aqui o cardeiro, está sofrendo intensamente por falta de água, está ficando amarelo. E aí ele vai secar, morrer. Então a gente vê a jurema, chega num tronco de jurema, por exemplo, isso aqui, a gente vê bem folhado. E as plantas, as folhas bem, um verde bonito, como se estivesse recebendo água. Não é. É porque o tronco da jurema, que foi cortado aí, de onde brotou esses galhos, era uma jurema de grande porte, com suas raízes podendo chegar a 15 metros de comprimento, em busca de nutrientes minerais, em busca de água. E aí quando foi cortada, ficou lá o tronco com essas características, com essa capacidade de absorver bastante água por conta do volume do corpo que ela sustentava, e a partir do momento que o homem cortou a jurema para fazer lenha, carvão, os galhos, ela agora está sustentando uma massa muito menor, apesar de ter características de raízes para sustentar uma árvore de grande porte, a jurema. Ela está mantendo uma massa vegetal centenas de vezes menor do que da planta nativa original. E o resultado é que a planta está verde, porque é menor a necessidade de água, menor a necessidade de nutrientes minerais para alimentar os galhos, essa pequena massa vegetal, enquanto que a planta tinha estrutura radical, nos casos das raízes, para sustentar uma árvore de grande porte. E o resultado é que a gente vê que ali nós estamos vendo uma vaca, um animal bovino, comendo a folha da jurema, o que é absolutamente novo para a nossa informação, visto que a folha da jurema, embora esteja verde, ela chega a travar de tanto amargo que é. Porque, para quem não sabe, a raiz e as folhas da jurema já foram usadas pelos índios daqui para fazer uma bebida alucinógena, por conta dos elementos que ela tem ali, com essa capacidade de causar esse efeito com a sua seiva nos animais. Então a jurema está ali, foi brotada de um grande tronco de jurema, aí os galhos estão verdes, as folhas, e a vaca, como não tem opção, está comendo as folhas da jurema como última opção de planta verde aqui nesse ambiente. Porque o pasto é totalmente seco. E se ele comer, o animal comer, não vai trazer nenhuma nutrição, não vai contribuir com nenhuma nutrição para o animal. Aí o animal vai
atrofiando, vai secando, morrendo de fome. Então agora no momento, certamente, esse animal inclusive está com uma boa aparência, ainda não está tão magro, apesar de já não ter pasto aqui há mais de 60 dias, porque ele deve estar sendo alimentado no curral. Aí o dono vai num açude desse por aí, onde ele plantou capim, e enquanto tiver água vai ter vida por lá, mesmo sendo água no estado lixo, como a gente já viu, água do açude, não gera todo tipo de planta, e até concorre para que as plantas morram, inclusive às margens dos açudes, porque a água tem elementos absolutamente estranhos, mas ele consegue em alguns açudes plantar capim, que vai se mantendo verde enquanto tiver a água por perto. É o que o homem chama aqui de vazante. À medida que vai descendo a represa da água, o capim vai aparecendo. E o capim que a gente fala foi plantado inicialmente e vai permanecer na represa enquanto tiver água. No dia que acabar a água totalmente, isso é muito comum, pelo menos em 90% dos reservatórios, a gente chama de reservatório, incluindo aqui os pequenos açudes, chamados de barreiro, que tem até, no máximo, 100 metros cúbicos de água, e portanto seca todo ano, com um verão de 4 a 5 meses ele seca. Então enquanto tiver um pouco de água lá, uma umidade no solo, o capim, que já está adaptado aqui a essa situação, vai se mantendo vivo lá. E o homem vai colhendo na represa, junto à represa, o capim verde que vai mantendo o animal vivo. Porque aqui, uma fazenda de gado aqui nessa área do Nordeste tem no máximo 100 cabeças de gado. Enquanto que lá na região Sudeste, uma fazenda com a mesma área tem 40 mil cabeças de gado. Então uma área, por exemplo, vamos dizer assim, 200 hectares de terra aqui, não tem mais do que 3 cabeças de gado por hectare. Uma fazenda com 200 hectares não tem mais do que 3 cabeças de gado por hectare, porque ele está tirando água do açude, colhendo o capim verde, a ração verde no açude. Porque se for colher aqui, o gado aí vai passar o dia todinho aí, não consegue nem suprir 1% da sua necessidade nutricional. Num capim seco desse, um pasto que a gente chama de capim, não tem. E é por isso que ali o bovino está se submetendo a esse sacrifício, se alimentar das folhas da jurema, porque é a única folha verde que tem aqui. A maioria das juremas já perderam as folhas por caducidade, porque para diminuir a dependência de água, elas têm que liberar as folhas no chão. Não se mantêm folhadas. E o restante das plantas, nenhuma outra tem folha aqui, como a gente está vendo. Inclusive os cactos estão ficando amarelos. Por quê? Por falta de água. Porque a planta necessita de água a todo instante. E os animais também. Então quando a gente fala aqui em animais, a gente está andando aqui há mais ou menos umas 2 horas hoje, nessa área, e não vimos sequer um ser vivo do reino animal nativo. Ou seja, nem formiga tem. Porque nessas alturas não tem o que a formiga comer. Aí ela se recolhe ao formigueiro. E a gente sabe que a formiga se alimenta de folhas verdes, porque vai fermentar a folha para criar o fungo, que é o alimento da formiga, na maioria dos casos. E se ela não tem folha verde para levar para lá, ela não vai. O que é que essa vaca quer comigo? Ela certamente está precisando de comer, ou de outra coisa. Está sentindo a necessidade de se juntar ao homem, porque o homem é capaz então de criar tanto condições de vida para ela, como condições de morte. E embora o animal não tenha essa consciência, mas a natureza consegue distribuir essas leis aos animais, que por sua vez têm um instinto, que é essa capacidade de buscar alimento, buscar água, de respirar, transpirar, tudo faz parte de regras ditadas pela natureza para a constituição
do ser animal, ser vivo, que pode ser também vegetal, já não é o mesmo caso do micro-organismo, que sobrevive em condições ambientais extremas para os animais e para os vegetais. Então está aqui o bovino se alimentando de garrancho, de pequenas folhas verdes que tem nessa planta ainda, nesse momento. E nós podemos, por conhecimento de causa, nós sabemos que dentro de 15 dias todas essas plantas estarão secas. Não haverá uma folha sequer verde aqui se não chover. E não vai chover porque nós estamos ainda no mês de outubro, e aqui não tem chuva em outubro. Não é comum nessa área do Brasil chover em outubro. Provavelmente em dezembro cai um pequeno pingo de chuva, algum muito significante, que não chega a criar vida, nem chega a ressuscitar a vida que está morta por falta de água.